A palavra leigo vem de uma palavra do grego, laos, que significa povo de Deus. Então, leigo é aquele que pertence ao povo de Deus. No Antigo Testamento, o povo de Israel, para diferenciar dos outros povos, as etnias, os povos pagãos, né? Então, o leigo é o membro da igreja, membro do povo de Deus. Quando se fala de leigo, portanto, não é aquele que está por fora do assunto, né? Um pouco no linguajar comum, se entende isso também. Isso é uma consequência do fato que, até pouco tempo, os leigos não possuíam a Bíblia em casa, né? E então tinha uma dificuldade de compreender aquilo que Deus orientou, né, nas Sagradas Escrituras. Por isso que confiavam na palavra do padre, os domingos, com o sermão, com a homilia, dava orientação e pronto, esta era a palavra. Então, o padre que sabia, o leigo, os batizados, não padres, que estavam um pouco por fora das orientações de Nosso Senhor. Mas nos nossos dias, graças a Deus, nossos leigos têm a Bíblia, todo mundo tem a Bíblia em casa, sabem se deixar instruir também pelos meios de comunicação modernos. Por isso, não se considera mais o leigo alguém que está por fora dos assuntos sagrados, assuntos religiosos. Mas, infelizmente, há leigos, isso é, batizados, católicos, que às vezes relaxam, não se interessam em estudar a Bíblia, em ler, né, de verdade, em compreender a palavra de Deus, aquilo que Deus quer. Não se interessam também pelos documentos da igreja, pelas orientações do magistério, ou não procuram leituras da vida dos santos, ou livros de orientação religiosa, espiritual, doutrinal, e assim ficam de verdade por fora do assunto. Na ignorância se acaba pegando caminhos que às vezes não são os caminhos verdadeiros de Jesus, né? Quantas vezes a gente escuta, mas todas as religiões é a mesma coisa, né? Então vale ir em qualquer igreja, está tudo bem, né? Casar ou não casar, que importância tem casar na igreja, no religioso, etc., né? Coisas nesse sentido. Tudo por causa da ignorância. Mas a ignorância hoje também é pecado, né? No passado talvez não era, porque não tinha condições para compreender, né, a vontade de Deus. Mas hoje todo mundo tem. Então ser ignorante na matéria religiosa não deixa de ser um pecado de omissão, né? Porque se eu quero, é só buscar também pela internet ou na Bíblia, ou nas livrarias católicas, há tantos livros que nos orientam nesse sentido. Às vezes é a preguiça espiritual que nos torna, assim, pessoas desorientadas, distantes de Deus muitas vezes, por causa da desorientação. Quando não há a luz, a escuridão, aí não é a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é luz, é ordem, é orientação, né? E no Espírito Santo nós compreendemos a vontade de Deus, né? E seguimos a vontade de Deus. Claro que depois de compreender, precisa aderir, precisa querer seguir a vontade de Deus. Isso é importante. Mas compreender ou ver a realidade, né, é o principal. Ou seja, precede a decisão de cumprir a vontade de Deus, né? Compreender a vontade de Deus. Claro que tem pessoas, às vezes, que não têm um alcance de uma orientação maior, mas são pessoas simples no coração. Então, São Paulo diz que, naturalmente, Deus coloca no coração do ser humano a sua sabedoria. E o ser humano é capaz de discernir, mesmo que não tenha lido a Bíblia, mesmo que não tenha ouvido falar de Jesus Cristo, né? No seu coração está a lei divina, porque todo ser humano é criatura de Deus. Então, ele é capaz de seguir a lei divina, isto é, a lei do bem, da verdade e da justiça, né? E quantas pessoas
hoje no nosso mundo moderno, nunca ouviram falar de Jesus Cristo, por exemplo, né? Nunca viram uma Bíblia diante dos seus olhos. São muitas, né? Mas vivem honestamente, vivem corretamente, são justos com o próximo. Então, certamente essas pessoas têm um lugar também preparado na casa do Pai, né? Jesus disse, muitas são de outro rebanho, outras ovelhas que não são deste redil, né? Também são minhas, tá certo? Mas para nós que temos as condições de ver, isto é, de compreender a vontade de Deus, se nós não nos esforçarmos por buscar esta luz, né, aí seremos culpados.